Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui, o Rodrigo mandou para nós uma dúvida, se puder esclarecer, beleza. Diz ele, eu tenho os dois prazos, 2035 e 45. Sendo a mesma taxa, os dois, e a diferença de um para o outro em torno de R$ 800, mas não é só isso. R$ 800 pode parecer pouco, mas na proporção, vamos ver a proporção, quanto que é, gente? 1961 por 1124, tá? Tô dividindo aqui 100 centavos, que é só para ter uma ideia mesmo. 74%, ou seja, o Tesouro IPCA 35 é 74% mais caro que o 45. Quase dobra, né? Quase dobra. É bastante, certo? É bastante. Qual a sua visão? Ir aportando no 45 pelo valor menor, por ser mais barato, ou continuar do 35 até o vencimento? Agradeço desde já. Rodrigo, demais ouvintes que têm essa dúvida, a resposta, na minha visão, é a seguinte: o investidor é que tem que se conhecer, tá? Ele tem os dois prazos, a pessoa tem os dois prazos. Teoricamente, o melhor é aquele título onde você vai conseguir comprar mais unidades. Então já está respondido, é o 45. Porque com o dinheiro de hoje eu compro mais unidades dele. Mas o 35, qual seria o papel de ter, por exemplo, uma carteira com ambos os títulos? Porque o 45 ele não é só flores, viu? Eu diria pelo contrário. Ele é muito mais espinhos ao longo do caminho e a gente tem que viver cada dia, pessoal, um dia após o outro. E o 45, ele tem coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui no histórico de preços e taxas, no gráfico, eu peguei o gráfico de todos os anos. Imagina se você comprou aqui a R$ 1.577 no dia 4 de novembro, até agora não recuperou. Isso aí é 2019, são quase 3 anos. Falta aí menos de um mês para fechar 3 anos e até agora o título não recuperou. É o IPCA 45, tá certo isso, Natan? Tá certo, olha ali, ó. Então você tem que ter isso na memória. Se isso acontecer de novo, como é que você vai reagir? Você vai ficar desesperado e vender com prejuízo? E qualquer resgate antecipado aqui deste momento aqui, do dia 4 de novembro de 19, vocês estão vendo aqui, isso aqui é a curva de preço. É um resgate antecipado com prejuízo. Vai levar mais tempo para o título recuperar? Ele vai recuperar? Vai recuperar. E vai entregar a taxa contratada? Vai. Qual foi a taxa contratada? 2,87%, inflação mais 2,87%. A taxa histórica mais baixa do papel. Mas é aí que está. Como ele tem uma longa duration, como é que a gente faz? A gente dilui essa taxa ao longo do tempo. Quem está aportando todo mês provavelmente vai ter uma fração muito pequena dessa taxa ou desse preço, comprado nesse preço. E pode ter uma fração mais interessante, por exemplo, ali a quase 5% em março de 2020. E nos dias de agora, que está muito fácil, entre aspas, né? Desde o dia 7 de janeiro desse ano, esse ano inteiro, o título praticamente acima dos 5,5%, exceto um breve interlúdio aqui de abril, em que ele ficou abaixo de 5,5%. Mas fora isso, está sempre acima dos 5,5%. Então agora é hora de aportar e mais, certo? Aportar mais se possível. Mas a pessoa tem que fazer essa reflexão no preço, certo? Porque como é que você vai se sentir tendo essa compra aqui? Você já está esperando há 3 anos e nada. O que você pagou 1.500, você vai resgatar hoje a 1.100. É muita coisa. É um prejuízo aí de marcação a mercado de 35%. Tem que estar muito bem resolvido isso, certo? Se você se conhece como investidor e sabe que isso aí não é problema, você consegue passar por isso tranquilamente e continuar aportando tranquilo. É o título para você, se esse é o seu prazo, tá? A outra questão é a seguinte: o aporte fracionado.
além do aporte contínuo, constante, todo mês, se você ainda for fracionar esse aporte, por exemplo, ao invés de investir a economia do mês de uma vez só, você divide uma vez por semana, por exemplo, aí você vai diluir mais ainda o aporte aqui e vai ter ficado com uma taxa média do período, o que é muito, muito mais interessante, certo? Do que concentrar os aportes. Por quê? Porque a gente erra, pessoal. A gente acha que uma taxa é boa, a gente acha que a taxa é maravilhosa e o tempo continua passando e a gente não sabe, né? Agora sobre o 35, pessoal. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do 35 e pegar essa data em particular. Vamos ver o preço dele no dia 4 de novembro de 19. Está ali, ó. Era R$ 2.091. Quanto que era lá no 45? 1.577. Quanto que é o 45 hoje? Em torno de 1.100. Quanto que é o 35 hoje? Em torno de 2.000. Menos um pouquinho. 1.900. Aqui está difícil de alcançar, pessoal. Ali, ó. Em torno de 1.950 aqui mais exato. Então vejam que, olha aqui, agora eu estou falando do 35, gráfico de preço, olha ali, ó, 35. E a mesma taxa. Vamos olhar. Sim, porque as duas são iguais. Olha no dia 4 de novembro quanto era. E hoje ele está acima de 5,5, a mesma coisa que o 45. Olha ali, ó. Começou 2022 a um pouco menos de 5,5 e depois ficou acima. Só que olha a diferença, o impacto no preço e o impacto no saldo que você olha. Quem comprou a 2.100 aqui e agora está 1.950 é um prejuízo aí de menos de 15%. Ao passo que o outro título é 35% de prejuízo de marcação a mercado. Então, tem que analisar exatamente o investidor, como é que o seu psicológico fica. Porque, de repente, o seu psicológico fica muito bem aqui, fica tranquilo aqui. Não, tranquilo. Perder, entre aspas, R$ 150 num título que, na verdade, caiu, ele para cair seria 10%, menos de 10%, porque ele, né, 2.100, 10% é 210, então ele caiu 150, ele caiu menos de 10%. Ainda bem que eu me dei conta a tempo. Então, pessoal, olha só. Não, aqui eu estou tranquilo, mas caindo 35%, que é o caso do IPCA 45, você fica tranquilo? E esse é o principal ponto, né? Mesmo com aporte fracionado e constante. Esse é o ponto. E qual seria o ponto bom do IPCA 35? Ou ponto ruim, né? O ponto ruim, digamos assim, o que ele tem de ponto bom? O ponto bom é o seguinte, é que ele vai oscilar menos. Ele vai oscilar menos. Mas ele vai te entregar o resultado final em 15 de maio de 2035. E lá a gente não sabe como estarão as taxas. E se o seu prazo for, de fato, 2045 para a aposentadoria, por exemplo, pode não ser interessante correr esse risco, o risco do reinvestimento, porque a gente pode não encontrar um ativo com taxas boas como as de hoje, acima de 5%, por exemplo. O que eu faço, ou o que eu penso no pessoal, tá? Para mim, na pessoa física. Eu acho que o interessante é ter os dois, porque a gente diversifica. Eu não estou nem 8 nem 80, entende? Sobre a questão do risco de não obter um bom investimento lá em 2035, é um risco que eu estou correndo, mas, por exemplo, você pode deixar esse risco numa menor parte, investindo mais no 45 e menos no 35. Outra questão é a seguinte: as taxas agora é só olhar o gráfico. Vamos pegar o gráfico do 35 mesmo, aqui, transferir para a taxa. Olha só, taxas aí, ó, acima de 5%, como você está vendo, que foram a maior parte do tempo, são taxas boas, taxas altas. Então, se a taxa está acima de 5, 5,5, você pode comprar o prazo mais longo. Por quê? Porque essa taxa mais alta vai render juro composto por mais tempo, que é exatamente o caso do 45 comparado ao 35. E quando as taxas estiverem baixas, abaixo de 5%, por exemplo, isso é um número aleatório, tá? Não é um número de estatística, nem de estudo, nem de nada. É só um número olhando para o gráfico.
e eu decido que as minhas compras, quando a taxa for 5% ou menos, vão ser no 35%, quando forem mais de 5% vão ser no 45%, eu, de certa maneira, estou me protegendo. Por quê? Porque quando eu pego uma taxa muito baixa, o que acontece? Eu estou investindo no prazo mais curto. E aí eu não vou sofrer tanto com saldo negativo ou com marcação a mercado. Mas, de novo, é como o investidor tem que se conhecer. Né? Ele vai ficar sofrendo, ele vai ficar desesperado, com insônia, querendo vender tudo. Se viu lá um prejuízo de marcação a mercado de 35%, num título que vai te pagar a inflação mais IPCA na data contratada. Ou seja, aquele ganha certo, só que leva muito tempo. Então é isso que tem que ser. Se o investidor se conhece, tá beleza, tá tranquilo, é isso mesmo, vai no 45 sem medo de ser feliz. Agora, não, eu sinto, quando pega a marcação a mercado forte, eu sinto. Me deixa preocupado, me dá insônia e tal. Bom, aí vai no 35 e aí eu sugeriria também colocar uma boa parcela no 26, que vai ter aí vai ser um título que vai andar praticamente como um reloginho, né? Sem grandes sobressaltos da marcação a mercado. Então é isso, pessoal. O resumo da coisa invista conforme o seu perfil, conforme o seu bem-estar psicológico. Porque não adianta eu ter o melhor investimento se eu não aguentar a oscilação dele. Mas é claro que o 45 é melhor, porque ele tem mais tempo acumulando o juro composto, mas esse tempo tem que passar, e passa um dia depois do outro. E aí é só o investidor que investiu, que colocou dinheiro, que entende o que eu estou falando. Quem nunca colocou um dinheiro mais significativo e nunca passou por isso, talvez não entenda com toda a profundidade o que eu estou dizendo. Por isso que eu sempre ressalto: se vai te fazer sofrer, vai te fazer desistir da coisa, então fica no 35 e talvez até no 26, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.